A trincheira ainda cheira a pólvora do ataque da tarde. O tenente Karl Brenner passa os olhos pelos seus homens, enfileirados na borda da colina, respirando fundo, ainda aliviados. Horas atrás, um batalhão americano tentou tomar aquela posição. Não conseguiu. Karl conhece essa tática de cor. Avanço frontal, cobertura de fogo, recuo ordenado. Repeliu sem perder um único homem. Mas agora é noite. E o silêncio voltou de um jeito diferente. O cabo Rolfe, 38 anos, veterano de 3 frentes, o homem que raramente sentiu medo de qualquer coisa, rasteja até Karl e segura seu braço sem dizer uma palavra. Aponta para a encosta abaixo. Na escuridão, algo se move entre as árvores. Não é o movimento ruidoso dos americanos. É lento, calculado, quase invisível. E de algum ponto entre as sombras chegam vozes. Uma língua que nenhum dos seus homens reconhece. Encosta acima, o sargento Bento Alves, 23 anos, nascido no interior do Rio Grande do Sul, incorporado à Força Expedicionária Brasileira há menos de um ano, avança agachado pela lama com seu grupo atrás dele. Sem ordem de fogo, sem sinal combinado. Apenas o instinto de quem aprendeu a caçar antes de aprender a lutar. Karl não sabe quem são esses homens. Mas algo no movimento deles aperta o estômago de Rolfe, e Rolfe raramente sente isso. O que está para acontecer vai mudar o que Karl pensa sobre guerra para o resto da vida. Anos depois, ele vai escrever numa carta que os pracinhas eram homens que a guerra não conseguiu domar. E essa frase começa a fazer sentido exatamente aqui, nessa encosta, nessa noite. Inscreva-se no canal e comenta de qual cidade e país você está assistindo, porque no final desse vídeo você vai entender o que Karl quis dizer com isso. A guerra nos Apeninos não perdoa quem para de pensar. Karl Brenner sabe disso melhor do que qualquer um no seu pelotão. Cresceu numa cidade pequena da Bavária, onde trabalho duro e disciplina eram os únicos valores que importavam. E por 4 anos de guerra, essa lógica funcionou. Cada frente tinha seu padrão. Cada inimigo tinha seu ritmo. Karl aprendeu a ler batalhas como outros homens leem mapas, com calma, com método, com certeza. E foi exatamente essa certeza que o trouxe até aquela colina. A posição era considerada uma das mais sólidas do setor. Seu pelotão havia chegado ali semanas antes, cavado fundo, reforçado os flancos e estabelecido linhas de visão em todas as direções. O terreno favorecia a defesa. A encosta íngreme do lado sul tornava qualquer avanço inimigo lento e previsível. O lado norte era cortado por um rio estreito de margem lamacenta, difícil de cruzar sem fazer barulho. Karl escolheu aquele ponto com cuidado. Era o tipo de posição que um comandante experiente escolhe quando quer durar. E durou. Quando os americanos avançaram pela primeira vez, Karl já esperava. Seu pelotão segurou a linha sem recuar um palmo. O segundo avanço americano foi mais agressivo. Mais homens, mais cobertura de fogo, mais pressão nos flancos. Seus homens seguraram de novo. Houve feridos, houve susto, mas a posição não cedeu. Karl dormiu aquela noite com a sensação sólida de quem cumpriu o que foi mandado fazer. Mas o cabo Rolfe não dormiu. Rolfe havia passado a madrugada sentado na borda da trincheira, olhando para o vale. Não por disciplina, por inquietação. Algo nos relatórios dos batedores não fechava. Os americanos recuavam sempre pelo mesmo corredor, sempre no mesmo ritmo. Mas naquela noite, um dos batedores voltou mais cedo do que devia, com a respiração curta e uma história que Rolfe ouviu 2 vezes antes de acreditar. Lá embaixo, no vale, havia outro grupo se movendo. Não americano, diferente. Karl ouviu o relato na manhã seguinte enquanto bebia café frio. Homens que avançavam por terreno que nenhum soldado sensato escolheria, que paravam sem razão aparente e voltavam a se mover sem aviso, que não pareciam seguir nenhuma formação reconhecível. O batedor usou uma palavra que Karl não esperava ouvir num relatório de guerra: irregulares. Karl franziu o senho. Irregulares eram guerrilheiros, eram civis armados, eram problemas de outra natureza. Não eram soldados de um exército aliado dos americanos. Ele abriu o mapa e procurou qualquer indicação de quem poderia estar operando naquele setor. Encontrou uma anotação pequena, quase ilegível, feita por um oficial de inteligência semanas antes.
3 letras. FEB. Carl não sabia o que significavam. Mandou perguntar ao comando. A resposta demorou o dia inteiro para chegar, e quando chegou, veio com um detalhe que ninguém no seu pelotão soube interpretar direito. Eram brasileiros. O silêncio que tomou a trincheira depois dessa palavra foi diferente de qualquer silêncio de batalha. Não era o silêncio do medo conhecido. Era o silêncio de quem ouve algo que não consegue encaixar em lugar nenhum. Brasileiros, do outro lado do mundo, na Itália. Avançando por terreno de montanha no meio do inverno. Rolf repetiu a palavra em voz baixa, como se estivesse testando o peso dela. Depois olhou para Carl e não disse mais nada. Carl mandou reforçar o flanco sul naquela tarde. Orientou seus homens a reportar qualquer movimento fora do padrão americano. Estava sendo cauteloso. Era o que um bom comandante faz diante do desconhecido. Mas, no fundo, uma parte dele acreditava que a situação tinha explicação simples. Provavelmente eram tropas de apoio. Provavelmente seguiam os americanos de perto. Provavelmente não representavam ameaça real a uma posição tão bem estabelecida quanto a dele. Provavelmente. Essa palavra ia custar caro. Naquela noite, enquanto Carl revisava as linhas de defesa, o soldado Ernst, 19 anos, incorporado há menos de 6 meses, o mais jovem do pelotão, veio até ele com um pedaço de papel amassado na mão. Era uma carta que estava escrevendo para a mãe, interrompida no meio de uma frase. Ernst não sabia como terminar. Queria dizer que estava bem, que a posição era segura, que voltaria logo. Mas as palavras não saíam. Carl olhou para o papel, olhou para o rosto do rapaz e disse apenas que terminasse depois. Ernst dobrou o papel, enfiou no bolso do casaco e voltou para seu posto sem dizer mais nada. 2 dias depois, um segundo batedor voltou do vale com um relato mais detalhado. O grupo que se movia lá embaixo havia crescido. Não era mais um punhado de homens. Era uma força organizada, se posicionando com uma lógica que o batedor não conseguia decifrar. Eles não estavam cercando a colina do jeito convencional. Não estavam cortando linhas de suprimento. Não estavam fazendo nada que o manual de Carl ensinava a reconhecer como preparação para ataque. Simplesmente estavam chegando. De um jeito que parecia ao mesmo tempo descuidado e absolutamente preciso. Rolf ouviu o relato ao lado de Carl e disse uma coisa que ficou no ar por um longo tempo depois. Eles não estão atacando nossa posição. Estão atacando nossa cabeça. Carl não respondeu. Mas naquela noite, ele não dormiu. E quando o amanhecer chegou sobre os Apeninos, frio e cinzento como sempre, a primeira coisa que Carl fez foi olhar para o flanco sul, o lado que ele considerava impenetrável, o lado da encosta íngreme, o lado que nenhum soldado sensato escolheria para avançar. Havia pegadas na lama, frescas, subindo. As pegadas na lama mudaram tudo. Carl chamou Rolf antes que qualquer outro homem acordasse. Os dois ficaram agachados na beira da trincheira, olhando para o rastro que subia pela encosta sul, o lado que Carl havia escolhido justamente por ser o mais difícil de escalar. Não era rastro de um homem, era de vários, organizados, espaçados, sem tropeços. Quem quer que tivesse subido ali, subiu sabendo o que estava fazendo. E subiu na escuridão. Rolf passou o dedo na borda de uma das pegadas. A lama estava começando a secar. Isso significava que tinham passado horas antes, no pico do frio, no pico da escuridão, quando nenhum dos sentinelas esperava movimento naquele flanco. Carl sentiu algo que raramente sentia. Chegou tarde. A decisão já havia sido tomada pelo outro lado antes que ele percebesse que havia uma decisão a tomar. Ele reorganizou a defesa. Reposicionou parte do pelotão para cobrir o flanco sul com mais força e mandou 2 batedores descerem o vale com ordens de localizar o acampamento brasileiro. Os batedores voltaram antes do esperado, não porque encontraram o acampamento, mas porque não encontraram nada. Nenhum fogo, nenhuma tenda, nenhum sinal de onde aqueles homens dormiam, comiam ou se organizavam. Era como se o grupo do Sargento Bento simplesmente não existisse quando não estava se movendo. Carl ficou olhando para o relatório vazio dos batedores por um longo tempo. Do outro lado da encosta, antes do amanhecer,
Bento Alves havia sentado sobre uma pedra coberta de musgo para comer farinha de mandioca seca, a mesma bolsa de couro que trouxera desde o embarque no Brasil. Ao seu lado, o soldado Dorival, cearense de 21 anos, magro como vara, olhos sempre alertas, mastigava em silêncio e observava a colina iluminada pela lua. Os dois não precisavam falar. Bento havia identificado o ponto cego no flanco sul na primeira noite e subiu com parte do grupo apenas para confirmar o que suspeitava. A posição alemã tinha uma falha sutil, do tipo que só aparece quando você olha de baixo, de um ângulo que nenhum planejador de defesa considera, porque nenhum atacante sensato usaria. Bento não era sensato da maneira que a guerra europeia definia sensatez. Era sensato da maneira que o mato ensina. Agora que sabia que o alemão havia visto as pegadas, sabia também que o flanco sul estava sendo reforçado. Então mudou. Sem reunião formal, sem mapa aberto sobre uma mesa. Apenas olhou para Dorival, fez um gesto com a cabeça para o lado norte e começou a andar. O lado norte. O rio de margem lamacenta. O lado que Karl havia considerado difícil demais para uma travessia silenciosa, e que por isso havia recebido menos atenção do que o sul. O cabo Rolf foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo, e foi o primeiro a sentir aquela sensação estranha no estômago de novo. Havia lutado contra russos que atacavam no frio impossível, contra franceses que defendiam cada rua como se fosse a última, contra americanos que avançavam com persistência mecânica. Cada inimigo tinha um padrão. Cada padrão tinha uma resposta. Mas esses homens mudavam o padrão antes que a resposta estivesse pronta. Era como lutar contra a água. Cada vez que você empurrava, ela já havia ido para outro lugar. Karl mandou uma sentinela extra cobrir o lado norte, mas manteve o grosso do pelotão no sul. Não queria enfraquecer o flanco que havia acabado de reforçar. Era uma decisão racional. O problema era que Bento não operava dentro da racionalidade que Karl conhecia. O barulho no rio parou antes que qualquer reposicionamento fosse concluído. Silêncio total. Uma hora depois, barulho de novo. Desta vez no flanco leste, setor que até então não havia apresentado nenhuma atividade. Karl se virou para aquele lado. O barulho parou de novo. Seus homens estavam começando a mostrar sinais que Karl reconhecia e não gostava de ver. Não era pânico, era algo anterior ao pânico. Era a fadiga de quem defende sem saber de onde vem o próximo golpe. Os americanos cansavam pelo esforço físico. Os brasileiros cansavam pela dúvida. E dúvida, Karl sabia, era o inimigo mais difícil de combater porque não tem posição, não tem flanco, não tem ponto fraco para atacar. Na tarde daquele dia, chegou uma mensagem do comando. Um pelotão de reforço havia sido designado para o setor, mas o oficial que conduzia os reforços havia pedido por escrito que seus homens não fossem enviados para o subsetor onde os brasileiros operavam. Preferiam reforçar qualquer outro ponto da linha. Karl leu a mensagem 2 vezes. Em 4 anos de guerra, nunca havia visto um pedido desse tipo. Soldados pediam transferência por ferimento, por esgotamento, por ordem médica, não por medo de um inimigo específico que ainda não havia disparado um único tiro contra eles. Rolf leu a mensagem por cima do ombro de Karl e não disse nada. Dobrou os braços e olhou para o vale. Lá embaixo, tudo estava quieto. Quieto demais. Foi o soldado Ernst quem quebrou o silêncio. O rapaz de 19 anos estava de sentinela no ponto mais alto da posição quando desceu correndo com o rosto branco. Havia visto movimento no vale. Não no sul, não no norte, não no leste. No centro. Direto. Na direção mais óbvia, a mais exposta, a que Karl havia deixado com menos reforço justamente por considerá-la a menos provável de ser usada. Karl subiu até o ponto de observação e olhou pela luneta. No centro do vale, o sargento Bento Alves avançava com seu grupo em plena luz do dia, agachado, mas em movimento constante, usando cada depressão do terreno como cobertura. Ao seu lado, Dorival se movia com a mesma precisão silenciosa, os dois sincronizados, sem trocar uma palavra, como se o terreno fosse uma língua que ambos falavam fluentemente. Não era uma carga, não era um avanço suicida.
Era metódico, paciente e absolutamente desconcertante de observar. Carl baixou a luneta. Rolf estava ao seu lado. Os dois ficaram em silêncio por um momento, que pareceu muito mais longo do que foi. Depois Rolf disse, com a voz baixa e sem drama de quem constata um fato: "Eles não têm medo do terreno, e o terreno sabe disso." Carl não respondeu. Deu meia volta, desceu até a trincheira e começou a pensar numa coisa que jamais havia considerado desde que chegou àquela colina. Começou a pensar em recuar. A ordem de recuar não saiu da boca de Carl facilmente. Ele ficou parado na trincheira por um tempo que seus homens depois descreveriam como o mais longo da campanha. Não era a hesitação de covarde. Era a hesitação de um homem que passou a vida inteira acreditando que uma boa posição, bem defendida, não se abandona. Aquela colina havia custado semanas de trabalho. Havia custado sangue americano que não conseguiu tomá-la. E agora Carl estava considerando entregar o que o inimigo não havia conseguido tirar pela força, entregar porque não conseguia entender. Rolf ficou ao lado dele sem dizer nada. Sabia que o tenente precisava chegar à decisão sozinho. Foi o silêncio do vale que decidiu. Não um barulho, não um ataque, não uma explosão. O silêncio. Bento e seu grupo haviam desaparecido de novo. Sumiram do centro do vale como se a terra os tivesse engolido. Nenhuma sentinela sabia dizer para onde foram. Nenhum batedor conseguia localizá-los. E essa ausência pesava mais do que qualquer presença. Carl olhou para seus homens e viu nos rostos deles o que não queria ver. Não eram soldados esperando um ataque. Eram homens esperando o inevitável, sem saber de que direção ele vinha. Isso, Carl sabia, era o fim de uma posição defensiva. Não quando o inimigo ataca, mas quando os seus próprios homens param de acreditar que podem segurar. Ele deu a ordem no fim da tarde. Recuo ordenado, sem pressa, sem pânico. Os reforços que haviam chegado pelo lado norte já haviam seguido adiante horas antes, abrindo o corredor. Seus homens pegaram o essencial e começaram a descer por ali. O único caminho que os batedores confirmavam como livre naquele momento. Carl foi o último a sair da trincheira. Parou por um instante na borda, olhou para o vale uma última vez e viu algo que ficou gravado nele para o resto da vida. No centro do terreno que havia sido ninguém por dias, o sargento Bento Alves estava de pé, imóvel, olhando para cima. Direto para a posição que acabava de ser abandonada, como se soubesse exatamente quando Carl ia sair. Os dois homens se olharam pela única vez em toda a campanha. Bento não levantou a arma, não fez nenhum gesto de vitória. Apenas olhou, com a calma de quem confirma uma conta que já havia feito antes. Depois virou as costas e caminhou na direção do vilarejo que havia sido o objetivo do seu grupo desde o início. O vilarejo de Sant'Angelo era pequeno, encravado entre duas colinas, habitado por famílias que haviam sobrevivido à guerra, escondendo comida no assoalho e crianças nos porões. Quando os pracinhas entraram pelas ruelas de pedra naquela tarde, não houve combate. A posição alemã havia sido a última linha de defesa do lugar, e ela havia sido esvaziada sem que um único tiro fosse disparado entre brasileiros e alemães. O vilarejo foi tomado pelo silêncio antes de ser tomado pelos homens. Uma mulher idosa abriu a porta de uma casa no centro da rua principal quando ouviu vozes que não reconhecia. Viu os pracinhas, uniformes surrados, botas enlameadas, rostos cansados, mas olhos vivos. Dorival, o cearense de olhos sempre alertas que havia avançado ao lado de Bento por dias, tirou o capacete, inclinou a cabeça e disse "Buongiorno", com um sotaque que fez a mulher, no meio de tudo, soltar uma risada pequena e involuntária. Foi a primeira risada naquela rua em meses. Bento não sorriu. Entrou no vilarejo com a cabeça de quem ainda está trabalhando. Verificou cada entrada, cada saída, cada ponto alto que um atirador poderia usar. Só quando teve certeza de que o lugar estava seguro é que parou, sentou num degrau de pedra e ficou olhando para a praça vazia à sua frente. Seus homens se espalharam pelo vilarejo com uma disciplina que os moradores locais depois descreveram com surpresa.
Não havia saques, não havia gritos. Havia soldados batendo de porta em porta perguntando, por gestos e palavras quebradas, se alguém estava ferido, se havia crianças escondidas que podiam sair. 3 famílias haviam passado dias inteiros num porão sem luz. Quando saíram, a primeira coisa que viram foi o rosto de Dorival, que havia encontrado uma criança escondida atrás de um barril e estava agachado na altura dela, tentando explicar por gestos que estava tudo bem. A criança olhou por um longo tempo para aquele rosto estranho, com aquele uniforme enlameado e aquele sorriso torto, e depois deu um passo para a frente. Essa imagem foi descrita anos depois por um morador que sobreviveu como o momento em que entendi que nem todos os soldados eram a mesma coisa. Carl, enquanto isso, liderava o recuo do seu pelotão em silêncio. Cada homem carregava o peso do que havia acontecido sem ter palavras para descrever direito. Não havia sido uma derrota no sentido convencional. Ninguém havia morrido. Nenhuma posição havia sido destruída por fogo inimigo. Mas algo havia sido perdido. Não o terreno, não a colina. O que havia sido perdido era a certeza. A sensação de que Carl entendia as regras do jogo que estava jogando. O soldado Ernst caminhou ao lado de Carl por um trecho longo sem falar. Em determinado momento, tirou do bolso do casaco o papel amassado. A carta para a mãe que havia começado dias antes e nunca terminado. Olhou para ela por um instante. Depois dobrou de novo, guardou e continuou andando. Carl viu tudo isso sem comentar. Sabia que algumas coisas só encontram palavras muito depois, quando a distância do que aconteceu é grande o suficiente para caber numa frase. Rolf foi o último a falar antes de o pelotão sumir pela curva do caminho. Parou por um instante, onde o vale ainda ficava visível lá embaixo, olhou para o vilarejo de Sant'Angelo, já nas mãos dos pracinhas, e disse em voz baixa: "Eles não lutaram contra nós, lutaram contra o que a gente pensava que sabia." Anos depois da guerra, já de volta à Bavária, Karl Brenner se tornou professor numa cidade pequena. Ensinava história para adolescentes que não haviam nascido quando a guerra terminou. Num outono qualquer, um aluno perguntou qual havia sido o inimigo mais difícil que enfrentou. Karl ficou em silêncio, o mesmo silêncio da trincheira. Depois respondeu com calma: "Foram os únicos que me fizeram duvidar de mim antes de me fazer recuar. Isso é mais difícil do que qualquer bala." Então pegou uma folha de papel, escreveu uma frase e deixou sobre a mesa do aluno. O aluno leu e não entendeu completamente. A frase dizia: "Homens que a guerra não conseguiu domar." Karl olhou pela janela para as colinas ao fundo. Em algum lugar no sul do Brasil, Bento Alves provavelmente estava fazendo o mesmo, olhando para uma paisagem diferente, carregando o mesmo silêncio, sem precisar de mais nada além disso. 2 homens, 2 lados de uma mesma guerra. Um que aprendeu a lutar seguindo regras e outro que nunca precisou de regras porque aprendeu a lutar seguindo o terreno. Essa é a resposta que o título promete e que a história entrega. Os alemães seguravam posição contra os americanos porque conheciam o padrão deles. Sabiam o ritmo, sabiam a formação, sabiam de onde o golpe vinha. Contra os pracinhas não havia padrão, não havia manual. Havia instinto, improviso e uma coragem que não pedia permissão ao medo. E contra isso, contra o que você não consegue prever, nenhuma trincheira segura. O sargento Bento Alves voltou ao Brasil no mesmo navio que foi, com a mesma bolsa de couro, sem medalha e sem discurso. Voltou para o sul, para o mato, para a vida que a guerra havia interrompido, e carregou tudo aquilo em silêncio, do jeito que homens assim costumam carregar. A Força Expedicionária Brasileira deixou na Itália algo que não cabe em nenhum relatório militar. A memória de homens que chegaram de outro mundo, lutaram de um jeito que ninguém esperava e foram embora sem pedir nada em troca. Os moradores de Sant'Angelo lembraram deles por gerações. E os soldados que estiveram do outro lado lembraram também, não com raiva, não com vergonha, mas com o respeito silencioso de quem foi ensinado por alguém que nem sabia que estava ensinando. Essa é a história dos pracinhas, feita de lama, de silêncio, de instinto e de coragem sem plateia. Se essa história te tocou, vai até o comentário fixado aqui embaixo.
Tem um conteúdo escrito que leva você ainda mais fundo nessa história, com detalhes que não cabem em vídeo. Clica, lê e volta aqui para me contar o que achou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer os pracinhas. A memória da FEB não pode ficar só entre nós.